Boa noite. Hoje, vamos explorar uma história fascinante. Como um grupo de apenas 40 mil romanos conseguiu dominar um território habitado por 2 milhões de pessoas. Isso mesmo, 2 milhões. E, se você curte essas narrativas, ficaria muito grato por um like ou uma inscrição. Estou curioso para saber de onde você está ouvindo, então não hesite em deixar um comentário dizendo sua localização e a hora que é por aí. É impressionante como essas histórias estão ecoando pelo mundo. Agora, encontre um lugar confortável, respire fundo e permita que seu corpo relaxe onde quer que esteja. Estamos prestes a voltar à antiga Grã-Bretanha, e você vai valorizar seu colchão quando tudo acabar. Parabéns! Você acabou de acordar na Grã-Bretanha, no ano 43 d.C. A primeira coisa que você percebe é o frio cortante. Sua respiração se transforma em pequenas nuvens na suave luz da manhã. A casa redonda está envolta em sombras, com apenas o fraco brilho laranja do fogo no centro. Suas costas estão doloridas de passar a noite sobre o tapete de junco que cobre o chão de terra compactada. O cobertor de lã áspero não faz muito contra o frio que se infiltra pelas paredes. Ao seu redor, você escuta a respiração tranquila de outros ainda adormecidos. E então, chega o cheiro, principalmente o da fumaça de madeira, que paira no ar sob o alto telhado de palha cônica. Há também o odor terroso do barro e das paredes de palha, o leve cheiro azedo dos corpos, o aroma persistente do ensopado da noite passada e um toque animal, talvez das cabras amarradas logo do lado de fora. Você se levanta, fazendo uma careta ao sentir suas articulações reclamarem. O chão está gelado e úmido sob seus pés descalços. A água da chuva recente se infiltrou em alguns pontos. Alguém se move do outro lado da fogueira. É uma mulher idosa, com profundas rugas no rosto, que já começa a adicionar gravetos às brasas, reavivando o fogo. O suave crepitar se mistura ao chiado quando ela coloca um punhado de ervas secas. O aroma fresco do alecrim corta o ar pesado. Pesadelos novamente? Ela pergunta sem olhar para cima. Os romanos. E assim, o nó no seu estômago se aperta. Os romanos. Rumores circulam pela aldeia há semanas. Uma imensa força de invasão se reunindo do outro lado da água, na Gália. Navios, soldados, máquinas de guerra. Eles estão vindo, você afirma sem dúvida. Ela balança a cabeça com um semblante sombrio à luz do fogo crescente. Eles já tentaram antes, aquele César há quase um século, mas ele se foi. Ela mexe nas brasas, fazendo faíscas dançarem na escuridão. Este é diferente. O imperador Cláudio precisa de uma vitória. Ele precisa disso, e rápido. O fogo agora arde adequadamente, lançando longas sombras pela casa redonda. Do lado de fora, a aldeia começa a despertar. O ranger de uma porta, o chamado de uma criança, o balido das ovelhas. E quanto a nós? Você pergunta, preocupado com a possibilidade de serem conquistados. Ela lhe lança um olhar severo. Seu pai preferiria morrer a saber. O nó em seu estômago se aperta ainda mais. Ele partiu há 3 dias, junto com outros guerreiros, rumo ao sul, para se alistar às forças do rei tribal. Você ajuda a mulher idosa a preparar o café da manhã. Um mingau simples de cevada cozida lentamente na panela de ferro sobre o fogo. Essa rotina familiar traz uma sensação de conforto. Moer os grãos, adicionar água do jarro de barro, mexer com a colher de madeira desgastada pelo uso. Os outros na casa redonda começam a acordar, seus irmãos mais novos, sua mãe com o bebê. Eles se movem em padrões ensaiados, evitando se esbarrar nos espaços apertados. Eles virão até aqui? Pergunta seu irmão mais novo com uma voz suave. Ele brinca com sua papa, erguendo pequenas montanhas e vales. Silêncio, diz rapidamente sua mãe, mas você pode notar o medo refletido em seus olhos também. Após a refeição, você sai para o ar fresco da manhã.
A aldeia se apresenta como um conjunto de casas redondas, algumas maiores, dispostas em um círculo irregular. Fumaça se eleva da maioria delas, dedos cinzentos buscando o céu nublado. Nos campos além das casas, a cevada e o trigo quase estão prontos para a colheita, brilhando em dourado contra as colinas verdes. Ovelhas pastam nas encostas, pequenos pontos brancos contrastando com a grama. Tudo parece tão pacífico, tão rotineiro, mas nada é normal neste momento. Um grito na borda da aldeia atrai sua atenção. As pessoas se reúnem, apontando para o sul. Seu coração acelera enquanto você corre para se juntar a elas. Não são romanos, mas sim um mensageiro, um dos seus. Um jovem montado em um pônei desgastado, seu rosto marcado pelo cansaço e coberto de suor, mesmo com a brisa fresca da manhã. Ele desce da montaria com a ajuda dos anciãos da aldeia, ofegante. 4 legiões em Rutupi. Os Cantiaque tentaram detê-los nas praias, mas ele balança a cabeça. Um murmúrio se espalha pela multidão. Rutupi, o porto natural na costa leste. Longe, mas não o suficiente. Quantos? Pergunta alguém. Milhares, responde o mensageiro. E mais estão a caminho, com máquinas. Máquinas de guerra. Ele toma um longo gole da bolsa de água que lhe oferecem. O rei convocou todos os guerreiros, todas as tribos. Precisamos nos unir ou perecer. Unir? Você quase ri. As tribos têm se enfrentado por gerações, alimentadas por velhos ódios, rixas de sangue, disputas por terras e gado. Será que podem realmente se unir agora? Seu povo são os Atribates. A leste estão os Cantiaque, que já falharam em barrar os romanos. Ao norte, os poderosos Catuani e seu feroz rei Caráticos. E ainda há os Trinantes, os Isene, os Douni e outros. Alguns já optaram por se aliar a Roma, acreditando que resistir é em vão. E meu marido? Grita uma mulher. Os homens que partiram com ele, diz o mensageiro, que desvia o olhar. Eles se juntam à força principal na grande travessia do rio Medway. Você nunca viu esse rio, mas ouviu histórias sobre sua largura e profundidade. Uma barreira natural. Se há um lugar onde os romanos podem ser detidos, é ali. A aldeia se divide em murmúrios inquietos. Os anciãos dirigem-se à casa de reuniões para ouvir mais do mensageiro, enquanto o restante volta às suas tarefas, com rostos sérios e medos sussurrados. Você se vê caminhando até a borda da aldeia, em direção ao velho carvalho que marca o limite. Daqui, pode ver a antiga trilha que leva para o sul, o mesmo caminho que seu pai percorreu. O céu acima está carregado de nuvens, ameaçando chuva. Como são os romanos? Você já ouviu histórias? Todos já ouviram. Eles constroem grandes estradas que atravessam a terra, ignorando colinas e vales. Seus soldados marcham em formação perfeita, como uma única besta com milhares de pernas. Eles têm deuses com nomes estranhos, trazem novos alimentos, novos costumes, novas leis, mas também correntes para os escravos, impostos e punições para os que resistem. Eles virão até aqui, para esta pequena aldeia, queimarão as casas redondas, levarão os grãos, massacrarão o gado, capturarão você e sua família para servi-los em seu distante império? Ou seu pai e os outros conseguirão detê-los? Será que eles podem? O som dos cascos dos cavalos interrompe seus pensamentos. Mais cavaleiros se aproximam, 3 deles pressionando suas montarias com força pela trilha. À medida que se aproximam, você reconhece um como amigo de seu pai, e seu coração se aperta. Eles mal desaceleram ao entrar na aldeia, clamando por atenção. Moradores saem de suas casas redondas, e você se apressa, se esquivando pela multidão. Os romanos cruzaram o Medway, grita o cavaleiro da frente, sua voz se destacando entre os murmúrios e gritos. Usaram guerreiros do rio, nadadores que atacaram nossas carruagens por trás, enquanto a força principal atravessava o rio. Mas como?
Alguém pergunta perplexo: como poderiam atravessar um rio tão largo? O cavaleiro balança a cabeça incrédulo. Eles ergueram uma ponte em um único dia, como se fosse um feitiço. Um feitiço. É assim que parece quando ele narra o que veio a seguir. A formação romana avança como uma máquina indomável. Escudos entrelaçados, espadas curtas brilhando, dardos caindo com precisão aterrorizante. E nossos homens, sua mãe interroga de repente ao seu lado. Nossos guerreiros. Os olhos do cavaleiro se encontram com os dela. Antes de desviar, muitos perderam a vida. As tribos estão dispersas, alguns fugindo para o norte, outros se rendendo. E meu marido, a voz dela é firme, mas sua mão aperta seu ombro com uma força inquietante. Eu não sei, ele admite. O caos tomou conta. Fui enviado para alertar as aldeias, para que todos se preparassem. Preparar para quê? Um velho grita. Para lutar ou se submeter? O cavaleiro não tem resposta. Aquela noite, o sono não vem. Você se deita em seu tapete, ouvindo o suave lamento de sua mãe na escuridão. Do lado de fora, os homens da aldeia estão em vigília, embora ninguém saiba o que isso vai adiantar diante das legiões romanas. A velha mulher está sentada ao redor do fogo, moendo ervas em seu pilão de madeira. O som ritmado é de alguma forma reconfortante. O aroma amargo das ervas se mistura com a fumaça da lenha. O que nos espera? Você pergunta baixinho, para que os outros não escutem. Ela não para seu trabalho. Mudança, ela responde de forma simples. O mundo muda. Sempre mudou. Eles vão nos exterminar? Agora, ela realmente levanta o olhar. Não, não é o jeito deles. Eles não desejam britânicos mortos. Querem que fiquemos vivos para trabalhar, pagar tributo e, eventualmente, nos tornarmos pequenos romanos. Eu não quero ser um romano. Ninguém quer. Ela suspira, até que se tornem. Você acaba caindo em um sono agitado, repleto de marchas e sons metálicos. Os dias se arrastam, mais mensageiros trazem notícias ruins. Os romanos avançam firmemente para o norte. Algumas tribos lutam, outras se rendem. O grande rei Caratacus se retirou, reunindo forças para outra resistência. Seu pai ainda não voltou. Assim que a colheita da cevada começa, os cavaleiros retornam. Mas estes não são mensageiros ou guerreiros, são refugiados, famílias das aldeias do sul, fugindo com o pouco que conseguem carregar. Os romanos estão se aproximando, eles avisam. Não são apenas soldados, mas também topógrafos, coletores de impostos. Estão medindo a terra, demarcando limites, registrando nomes. Naquela noite, o conselho da aldeia se reúne. O debate se estende pela escuridão. Lutar, fugir ou se submeter? Não há boas alternativas. Na manhã seguinte, a decisão é anunciada. A aldeia enviará representantes ao acampamento romano mais próximo, levando presentes e promessas de cooperação. É a única forma de sobrevivência. Você os observa partir. 3 anciãos carregando o que há de melhor na aldeia. Grãos, mel, uma capa finamente tecida. Você se pergunta se será suficiente. 2 dias depois, eles retornam. Com eles, um oficial romano e uma pequena escolta de soldados. Você nunca viu nada igual. A armadura deles brilha mesmo sob um céu encoberto. Com capas vermelhas e lanças altas e retas, possuem rostos que fogem do comum. Alguns têm a pele escura como carvalho, enquanto outros são tão pálidos que seus cabelos lembram palha. A língua que falam é como o som de pedras se chocando em um jarro. O oficial, por meio de um intérprete, se dirige aos aldeões que se aglomeram. Sua voz é serena e objetiva. Um censo será realizado. Os impostos serão calculados. Uma fração de todas as colheitas deverá ser entregue para sustentar as legiões. Jovens poderão ser recrutados para as unidades auxiliares. Em contrapartida, a aldeia terá proteção, acesso aos mercados romanos e, quem sabe, com o tempo,
Melhorias como estradas, edifícios e banhos. Ninguém menciona as consequências de uma recusa. Naquela noite, ao se deitar novamente em seu simples colchão, a casa redonda parece, de alguma forma, menor. O fogo está mais fraco e o futuro, incerto. A velha mulher se senta ao seu lado. Sua mão retorcida encontra a sua nas sombras. Durma, ela diz. O mundo ainda estará aqui amanhã. Talvez diferente, mas presente. Você se mexe um pouco, buscando aquele buraco confortável que seu corpo criou no colchão ao longo do tempo. Seus músculos relaxam enquanto você fita o telhado de palha e observa as estrelas tênues que aparecem pela abertura da fumaça. Sua respiração se acalma naturalmente, enquanto as últimas brasas do fogo pulsando em tons de laranja e vermelho vão se apagando. Você se acomoda, pensando no que o amanhã pode trazer para esta terra antiga, onde os romanos se estabelecem para passar a noite em seus acampamentos de marcha. Não se compara à sua simples aldeia com suas casas dispersas. Os romanos erguem uma fortaleza a cada noite, mesmo em movimento. Você aprende isso com Lúcio, o intérprete que chegou junto com o oficial. Ele não é totalmente romano. Sua mãe era uma gol do outro lado do mar, e seu pai, um comerciante de Roma. Seu sotaque é peculiar, mas sua fala é clara. 4 legiões, ele diz, enquanto você o ajuda a dar água ao seu cavalo na manhã seguinte. 20.000 legionários e quase o mesmo número de auxiliares, guerreiros de terras conquistadas. Todos eles constroem esses acampamentos? Você pergunta. Lúcio confirma com a cabeça. Toda noite, 3 horas de trabalho, não importa o quão cansados estejam da marcha. Uma vala, um parapeto, portões em todas as direções, ruas dispostas em linhas perfeitas. Há orgulho em sua voz. Nenhum exército no mundo se compara ao exército romano. O oficial romano, Décimos, assumiu o controle da casa de reuniões. Mapas estão espalhados pelo chão. Os anciãos da aldeia apontam detalhes locais. A passagem do rio, o antigo forte na colina, o bosque sagrado. Décimos anota tudo em tábuas de cera com um estilete. Seus movimentos são rápidos e precisos. Mais tarde, você observa a distância enquanto os romanos praticam seus exercícios na clareira da aldeia. É como uma dança estranha. Escudos levantados, espadas em riste, se movendo para frente e para trás. Estocadas. Eles se movimentam em uníssono, respondendo aos comandos de seu líder. Eles treinam todo dia, Lúcio comenta. Chova ou faça sol, seja verão ou inverno. É por isso que vencem? Você pergunta. Ele reflete, afirmando que isso é parte da verdade, mas há mais. Os romanos, eles não apenas lutam, eles constroem estradas, pontes, aquedutos e cidades. Eles transformam os lugares em zonas romanas. Você tenta imaginar sua aldeia com ruas retas e edifícios de pedra, mas não consegue. Uma semana se passa. Depois, mais uma. Novos romanos chegam, desta vez não soldados, mas oficiais. Eles contabilizam tudo: as pessoas, o gado, as medidas de grãos, as acres de campos. Tudo tem seu valor. Tudo pode ser tributado. Sua mãe observa tudo com um olhar cansado, ainda sem notícias de seu pai. Às vezes, você a vê, fixando o olhar para o sul enquanto percorre a trilha, aguardando. Em uma noite em que o outono transforma as árvores em chamas, um cavaleiro solitário se aproxima. Não é um romano, mas alguém da sua própria gente. Seu cavalo, exausto, tropeça. Sua mãe corre ao seu encontro antes mesmo que ele consiga desmontar. A aldeia se junta, atenta à conversa intensa entre eles. Embora você não consiga ouvir as palavras trocadas, o rosto dela diz tudo. A forma como leva a mão à boca, como os ombros se curvam subitamente. Seu pai não voltará para casa. Naquela noite, a velha mulher se dedica a preparar o corpo do seu pai para a jornada ao além. Mesmo que ele esteja longe,
Em um campo de batalha distante, ela queima ervas sagradas e o cheiro forte invade a casa redonda. Sua mãe corta uma mecha de cabelo e a lança nas chamas. Seus irmãos choram. Você, por outro lado, não consegue chorar. Como ele morreu? Você pergunta mais tarde, quando os outros já estão dormindo ou lutando contra o cansaço. A velha mulher responde calmamente que foi no grande rio que chamam de Tamêis, onde o rei Caráticos fez sua resistência. Ele tentou barrar os romanos, mas ela balança a cabeça. Eles construíram uma nova ponte. Mais truques. E Caraticos? Ele também morreu? Não, conseguiu escapar para o oeste. Dizem que para as montanhas, onde reunirá mais guerreiros para tentar novamente. Mas o tom dela revela o que realmente pensa. A luta já terminou. No dia seguinte, Décimos informa que a aldeia deve enviar 10 jovens para trabalhar. Eles ajudarão na construção da nova estrada romana que ligará a costa aos assentamentos do interior. A estrada que trará ainda mais romanos. Você é escolhido. Não perguntado. Escolhido. Parte 2 dias depois com os outros jovens selecionados. Alguns da sua aldeia, outros de comunidades vizinhas. Sua mãe não derrama lágrimas na despedida. Ela não tem mais lágrimas. Apenas pressiona algo em sua mão. A faca do seu pai, com o cabo de osso desgastado pelo uso. Volte, é tudo o que ela diz. O acampamento de trabalho está a 3 dias de marcha. Você dorme sob o céu aberto, vigiado por soldados auxiliares, não romanos, mas guerreiros de tribos germânicas, com longos cabelos trançados e marcas azuis tatuadas nos braços. Eles não são cruéis, mas deixam claro que tentar fugir seria um erro. O acampamento é um verdadeiro choque. Centenas de trabalhadores, britânicos como você, mas também estranhas criaturas de várias partes do império. O barulho é incessante. Os odores, avassaladores, suor, esterco, fumaça, fogueiras de cozinha, corpos não lavados. O trabalho é mais árduo do que você jamais conheceu. Cortando árvores, cavando valas, quebrando pedras, carregando toras desde o amanhecer até o anoitecer, com apenas breves intervalos para um mingau aguado e pão duro. À noite, você desaba em um fino palete de palha dentro de uma tenda lotada. Suas mãos estão cruas, suas costas gritam e seus ombros ardem. O sono chega instantaneamente, profundo e sem sonhos. Os dias se entrelaçam um no outro. A estrada se forma lentamente, estendendo-se como uma cicatriz pálida na paisagem verde. Tão reta, anormalmente reta. Os romanos não se desviam de colinas ou vales. Eles os cortam ou constroem sobre eles. Por que deve ser tão reta? Você pergunta a Galas, o engenheiro romano que supervisiona sua seção. Ele é mais velho que os soldados, com olhos perspicazes e uma barba grisalha. Porque esse é o jeito romano, responde ele, como se isso fosse suficiente. Mas percebendo sua confusão, ele acrescenta: a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta. O tempo é precioso. A distância é preciosa. Não desperdiçamos nenhum dos dois. Conforme as semanas passam, você se aprofunda na história de Galas e na própria Roma, uma metrópole pulsante, com 1 milhão de habitantes e edifícios que se erguem mais altos que os antigos carvalhos. Você descobre sobre o vasto império que se estende por 3 continentes e sobre o imperador Cláudio, que decidiu liderar a invasão para provar seu valor aos romanos. Em uma noite, enquanto você ajuda Galas a conferir as medições do dia, ele compartilha que atravessou mares com elefantes de guerra. Conseguiria imaginar enormes criaturas africanas, tão altas quanto 3 homens, com narizes parecidos com serpentes? Pode parecer uma fábula destinada a assustar crianças, mas Galas insiste. É a pura verdade. Ele mesmo viu aqueles imensos animais em Camu Dunham, onde a tribo se rendeu ao avistar os elefantes, acreditando que eram monstros ou deuses.
Camuladunã, a antiga capital dos Trinantes, agora se tornou o centro do poder romano na Grã-Bretanha. E você ouviu que os romanos estão erguendo um magnífico templo em homenagem ao imperador, como se ele fosse divino. O inverno se aproxima, mas o trabalho não cessa. A chuva se transforma em granizo, o solo se congela, mas você continua a cavar, a quebrar pedras, a ver a estrada se estender. Você também aprende habilidades valiosas, a falar um pouco de latim, a usar ferramentas romanas, a decifrar números romanos. Esse conhecimento pode ser a chave para a sua sobrevivência neste novo mundo. Com a chegada da primavera, você percebe mudanças em si mesmo. Seu corpo se tornou mais resistente, sua mente mais alerta. Agora, você compreende melhor esses invasores, suas forças e, talvez, suas fraquezas. Quando a seção da estrada é finalizada, Galas escolhe você e mais 3 para acompanhá-lo a Camel Adunam. Ele precisa de ajuda para um novo projeto, uma ponte sobre um afluente dos grandes tempos. A viagem leva 6 dias pela estrada que você ajudou a construir. É curioso caminhar com tanta facilidade sobre o que você ajudou a criar. Sem lama, sem buracos, apenas milhas de cascalho compactado sobre pedras. Você atravessa terras que estão se transformando. Fazendas romanas brotam ao lado das tradicionais casas redondas britânicas. Mercadorias romanas circulam nos mercados das vilas. E soldados romanos se casam com mulheres britânicas. Isso acontece por toda parte. E Galas explica sua lógica. Primeiro conquistamos, depois nos estabelecemos. E por fim, nos casamos. Em uma geração, as crianças nem se lembrarão de como tudo era antes. Cameladunam é de tirar o fôlego. Galas diz que não se compara a Roma, mas para você é uma verdadeira maravilha. As ruas seguem um padrão perfeito. Edifícios de pedra e madeira se erguem. Lojas oferecem produtos de todo o império. E há soldados, oficiais, mercadores, todos com um propósito claro, além da grandiosa fundação do templo a Cláudio. Centenas de operários se aglomeram em torno da construção como formigas em um formigueiro. A escala é impressionante, quase irreal. Você é acomodado em um quartel com outros trabalhadores britânicos. O espaço é apertado, mas quente e seco. A comida é farta: pão, mingau, peixe e ocasionalmente carne. Você tem um dia de descanso a cada 7. Em um desses dias, enquanto está no mercado gastando suas poucas moedas em um bolo de mel, uma procissão passa pelo fórum. Oficiais romanos com suas togas brancas e listras roxas, guardas com armaduras brilhantes e lanças altas. E no meio deles, caminhando com dignidade apesar das correntes, um guerreiro britânico. Não é um guerreiro qualquer. Mesmo sem suas pinturas de guerra, você o reconhece. É Caráticos, o rei que lutou no Medway e nos Tempames, a última esperança de uma Grã-Bretanha livre, finalmente capturado. A multidão começa a gritar, atirando objetos. Você fica paralisado, o bolo de mel esquecido em sua mão. Seus olhares se cruzam por um instante fugaz enquanto ele passa. Nos olhos dele, não há sinal de derrota ou rendição, apenas uma frieza impassível. Aquela noite, o sono lhe escapa. Você caminha de um lado para o outro no pequeno pátio atrás do quartel. O ar primaveril é refrescante, mas não gelado. As estrelas dançam no céu, as mesmas que iluminam Roma, Jerusalém e Alexandria. De repente, o mundo parece imenso e a Grã-Bretanha, diminuta. Você o avistou hoje. Sua voz o surpreende. É Anaká, uma mulher britânica, mais velha que você, que trabalha na cozinha. Seus olhos são profundos e sua língua afiada como uma lâmina. O rei, você acena. Eles vão enviá-lo para Roma, ela comenta, encostando-se à parede ao seu lado. Exibi-lo nas ruas, mostrar aos romanos sua mais recente conquista. E depois matá-lo, ela dá de ombros. Talvez sim, talvez não.
Os romanos são imprevisíveis. Você aprendeu isso na pele. Ainda existem aqueles que resistem, diz ela em voz baixa. Para o oeste, as montanhas. O imperador voltou a Roma há meses. As legiões estão dispersas. Você a observa rapidamente. Será que essa conversa é traição? Ela está testando você? Sou apenas um construtor de estradas. Você responde com cautela. O riso dela é curto e amargo. Todos nós somos algo até deixarmos de ser. Ela se afasta da parede. Durma bem, construtor de estradas. Ao amanhecer, ela já se foi. Ninguém sabe para onde ou se não querem dizer. A primavera dá lugar ao verão. A ponte avança. Galas te ensina mais sobre matemática, princípios de engenharia e como desenhar planos em pergaminho. Você se destaca nisso. Ele acredita que, se abraçar o mundo romano, pode ter um futuro promissor. Durante as horas calmas antes de adormecer, você pega a faca de seu pai, desliza o polegar pela lâmina e se lembra da aldeia, de sua mãe, de seus irmãos, da velha com suas ervas e sabedoria. Eles estão sobrevivendo neste novo mundo? Ainda estão por lá? A notícia chega de que Caráticos foi enviado a Roma em correntes, mas outras notícias chegam logo em seguida. Novidades inesperadas. O imperador Cláudio, impressionado com a dignidade e coragem do rei britânico, decidiu perdoá-lo, oferecendo-lhe uma casa e uma pensão. Caráticos viverá seus dias como um verdadeiro cavalheiro romano. Veja, Galas diz ao compartilhar isso, esse é o verdadeiro poder de Roma. Não se trata apenas de conquistar corpos, mas de conquistar mentes. O verão se esvai. A ponte está quase finalizada, um arco elegante de pedra que resistirá por séculos. Galas se orgulha. Sua contribuição pode ser pequena, mas é significativa. Há um sentimento de orgulho, apesar de tudo. Então, a mensagem chega. Um comerciante da sua terra natal te reconheceu no mercado. Sua aldeia foi abandonada. As pessoas foram relocadas para um novo assentamento romano em construção no vale. Terras agrícolas melhores, disseram os romanos. Mais fáceis de administrar, mais simples de tributar. Sua família seguiu com os outros. Eles estão vivos, pensa o comerciante, mas não pode garantir. Tantas pessoas, tanto movimento. Aquela noite, você está em cima da nova ponte. Sua ponte, observando a água escura que flui abaixo. A correnteza puxa e arrasta, constantemente paciente, como a própria Roma. Você poderia partir, tentar encontrar sua família, retornar aos velhos costumes, se ainda existirem em algum lugar nos recantos esquecidos da Grã-Bretanha livre, ou ficar e se tornar aquilo que Galas acredita que você pode ser. Um homem de dois mundos. Talvez não totalmente romano, mas também não mais totalmente britânico. Algo novo. A água não traz respostas, apenas flui, indiferente aos impérios que surgem e desaparecem ao longo de suas margens. Você volta aos seus aposentos enquanto a lua ascende. Os quartéis estão silenciosos, exceto pelo suave ronco dos homens cansados. Seu catre é simples, mas seco. O cobertor de lã é áspero, mas proporciona calor. Você se recosta, permitindo que as tensões do dia se acomodem em seus músculos. Sua respiração se torna mais lenta, um ciclo natural de inalações e exalações. Os aromas familiares do quartel, madeira, suor, um leve toque de metal, se dissipam à medida que você fecha os olhos. Seu corpo se torna mais pesado, afundando na simplicidade da cama. Você se ajeita, buscando aquela posição ideal. Seus pensamentos navegam entre dois mundos, a casa redonda da sua infância e as ruas de pedra retas do seu presente. No momento em que você está prestes a se entregar ao sono, um som interrompe sua calma. Passos, vozes. Você se mexe um pouco, se acomodando ainda mais na cama, esforçando-se para captar a conversa sussurrada do lado de fora da porta, vinda da rua. Latim é falado com urgência. Problemas no oeste, diz um homem.
A tribo Selure emboscou um comboio de grãos. Essa voz, você reconhece, é a do preceptor do quartel. Este é o terceiro incidente neste mês. Eles estão se tornando mais audazes. O novo governador exige reforços imediatamente. As vozes se afastam. Você permanece imóvel, olhando para as vigas de madeira acima de você. Os Saluras, uma tribo feroz das montanhas ocidentais, continuam lutando, ainda livres. Algo se agita em seu coração. Será esperança? Lealdade ao seu povo? Ou apenas uma inquietação vaga, resultado de meses de uma vida romana ordenada? Amanhã chega cedo demais. O trabalho recomeça como sempre, mas a conversa ressoa em sua mente ao longo do dia, assim como a lembrança das palavras de Enká meses atrás. Ainda há quem resista. Galas nota sua distração. Algo a perturba. Ele observa enquanto você verifica as medidas do arco final da ponte. Não, senhor. A mentira agora flui facilmente. Você aprendeu isso com os romanos. A arte de dizer o que se espera, não o que é verdade. Ele a observa, depois desvia o olhar para o rio. Eu era jovem quando cheguei pela primeira vez a uma terra conquistada, ele diz de repente. Hispânia. Meu pai era um legionário que se estabeleceu lá após seu serviço. Os locais nos detestavam. Ele sorri levemente ao recordar. Não posso culpá-los, na verdade. Você não responde, receosa de expor demais. Isso passa, ele prossegue. O ódio, a resistência, sempre se dissipam. Roma é, ele hesita, buscando a palavra exata, inegável. Naquela noite, ao retornar aos quartéis, você opta por um caminho diferente. Não a rua principal, cheia de lojas e tavernas, mas os corredores estreitos que serpenteiam atrás dos edifícios, onde servos e escravos se movem como sombras. Uma figura aparece em seu caminho, encapuzada, com o rosto oculto. Sua mão busca a faca do seu pai, sempre presa ao seu cinto. Construtora de estradas. A voz de uma mulher é familiar. O capuz se inclina levemente para trás. Enica. Você olha rapidamente ao redor. Ninguém a vista. Disseram que você tinha ido. Eu fui, mas voltei. Os olhos dela se fixam nos seus. Alguém deseja encontrá-la. Quem? Um homem que conheceu seu pai. Seu coração dispara. Meu pai está morto. Sim, ele morreu lutando na travessia do Tempe. Corajosamente dizem. Ela se aproxima. O filho dele pode honrar sua memória. É um teste perigoso. Eu sou apenas uma construtora de estradas. Sim, o sorriso dela é afiado como uma lâmina. Quem conhece os modos romanos? As fraquezas romanas. Então é isso. Eles buscam informações, a resistência, os remédios, ou quem ainda luta nas sombras. Eu poderia te denunciar, você diz, mais para ganhar tempo do que como uma ameaça real. Você poderia. Ela não parece alarmada. Você vai? Você vai? A pergunta ecoa em sua mente enquanto você permanece paralisada no crepúsculo que se aprofunda. Trair essa mulher e qualquer resistência que ela represente? Ou trair Galas, que sempre a tratou com bondade e lhe ensinou habilidades valiosas? Eu preciso de tempo, você responde finalmente, para pensar. Ela faz um leve aceno, como se já esperasse por isso. Em apenas 3 noites, no antigo santuário além do portão leste, após a troca da guarda da meia-noite, ela se retira para a escuridão. Venha ou não, mas mantenha isso em segredo. E então, ela desaparece, deixando você com uma decisão que, de repente, faz a construção de uma ponte parecer trivial. Durante 3 dias, você tenta seguir sua rotina, ou pelo menos se esforça para isso. Galas comenta novamente sobre sua distração, mas não insiste quando você atribui tudo à falta de sono. Agora, você observa os romanos com um olhar renovado, contando os guardas, anotando os padrões das patrulhas, analisando como os armazéns de grãos são vigiados,
como as mensagens são trocadas e como o abastecimento de água é mantido, você se fixa nos pequenos detalhes que mantêm essa máquina imperial em movimento. E pensa em seu pai. O que ele esperaria de você? Sobrevivência a qualquer custo? Resistência até o último suspiro? Ou um meio termo? Uma vida nesse novo mundo que só Mihal reverencia o antigo? A terceira noite finalmente chega. A decisão não pode mais ser postergada. Você sai após o anoitecer, quando a maioria no quartel já dorme. Os guardas te reconhecem. Você frequentemente fica até tarde com galas, voltando depois do expediente. Eles te acenam para passar, com olhares apressados. As ruas de Camulo Dunham nunca ficam realmente silenciosas. Mesmo nesse horário, há vida por aí. Escravos apressados com suas tarefas, soldados embriagados voltando das tabernas, uma patrulha ocasional. Você se mantém nas sombras, movendo-se com determinação, mas sem pressa. Parecer culpada é a melhor forma de atrair olhares. O portão leste é vigiado por 2 auxiliares, betavianos, reconhecidos por seus capacetes distintos. Os renomados guerreiros do rio que ajudaram Roma a triunfar no Medway. Eles estão atentos, mas entediados, entretendo-se com um jogo de dados para passar o tempo. Você espera em um beco até a troca da guarda. Os guardas que chegam parecem menos focados, ainda se espreguiçando. Passar por eles é quase fácil demais. Além do portão, a civilização rapidamente se transforma em selva. Existem fazendas, sim, mas entre elas se estendem bosques e prados. Pouca coisa mudou desde a chegada dos romanos. O antigo santuário é um pequeno círculo de pedras no topo de uma colina suave, a cerca de meia milha das muralhas da cidade. Um lugar sagrado para seu povo, muito antes de Roma ser mais do que uma coleção de cabanas à beira de um rio distante. Ao se aproximar, você percebe o brilho suave de uma chama dentro do círculo. Sombras dançam contra a luz. 3, talvez 4 figuras. Você hesita à beira das árvores. Última oportunidade de voltar. Retornar ao quartel. Esquecer essa loucura. Um galho se quebra atrás de você. Você se vira, faca em punho. Cuidado, construtora de estradas. Enká surge da escuridão como um espectro. Você está nervosa, mesmo sabendo que ela apenas observa. Eu vim, você diz, guardando a lâmina. Isso é tudo que prometi. Ela indica o círculo de pedras. Ele está esperando. O ele se revela como um velho sentado em uma pedra caída perto do pequeno fogo. Sua longa barba branca desce até o peito. Seus olhos, profundamente marcados por rugas, refletem as chamas. 2 homens mais jovens estão próximos, claramente guardas, mas portando arcos de caça em vez de armas romanas. O filho de Brenes, diz o velho enquanto você se aproxima. Sua voz é surpreendentemente firme. Você tem a aparência de seu pai. Você o conheceu. Sim, o conheci. Fomos meninos juntos e depois guerreiros. Seu olhar é analítico, avaliando. Ele morreu como viveu, fiel ao seu povo. Você não responde. O que poderia dizer? Sente-se. Ele gesticula para uma pedra oposta à sua. Temos muito a discutir. O fogo é caloroso contra o frio da noite. Alguém lhe oferece um odre de algo que arde ao descer. Não é vinho romano, mas a essência mais intensa que seu povo extrai dos grãos. Você agora está a serviço deles, afirma o velho, sem formular uma pergunta. Eu construo estradas, pontes. Exato, facilitando o deslocamento de seus exércitos, suas mercadorias e sua influência. Não há julgamento em sua voz, apenas uma constatação de fatos. Ou você faz isso, ou se aprisiona nas mentes, você responde defensivamente. Pelo menos adquiri habilidades. De fato, ele balança a cabeça lentamente. Habilidades que são valiosas para Roma e potencialmente para nós. E eis a razão deste encontro. O que deseja de mim? Por enquanto, informação.
Ele se inclina ligeiramente para frente. O tamanho da guarnição, horários de patrulha, pontos vulneráveis nas defesas. Você está planejando um ataque a Cameladunam. A ideia parece insana. A cidade é muito bem protegida. Não, não. Ele faz um gesto de desprezo com a mão. Nada tão dramático, mas há linhas de suprimento para serem cortadas, mensagens a serem interceptadas, pequenas vitórias a serem conquistadas enquanto reunimos forças. Para quê? Seus olhos se encontram com os dele através das chamas quando ele responde. Quem? Caráticos. Você não consegue evitar rir. Caratuz está em Roma, vivendo em uma vila, saboreando pão romano e bebendo vinho romano. Assim querem que acreditemos. O velho sorri sutilmente. O homem que desfilam por Roma não era Caraticos. Isso é loucura ou uma ilusão desesperada. Eu o vi em correntes. Você viu um homem acorrentado, um homem corajoso que se sacrificou para proteger o verdadeiro rei. A certeza do velho é inquietante. Caratuz está vivo. Ele está reunindo aliados no oeste. E quando chegar o momento certo, ele retornará para expulsar as águias de volta através da água. Você quer argumentar, mas qual seria o objetivo? Deixe-os viver sua fantasia se isso os acalma. Mesmo que fosse verdade, você diz, qual seria a diferença? Para cada romano que você elimina, 10 outros aparecem. Para cada linha de suprimento que você corta, eles constroem outra estrada. Eles são como a maré. Não dá para lutar contra a maré. Não. O velho concorda. Mas você pode aprender a nadar nela, a navegar por ela, a usar seu poder para seus próprios fins. Ele não é o que você imaginava. Não é um fanático sedento de sangue romano. Aqui há cálculo, estratégia. Você não precisa de mim, você diz. Deve haver centenas de britânicos em Cameladunam. Escravos, servos, trabalhadores. Qualquer um deles pode te dizer o que você procura saber. Muitos o fazem, ele acena. Mas poucos compreendem o que observam como você. Você foi ensinado a pensar como eles, a enxergar padrões, sistemas. Ele aponta para você. Galas te treinou bem. O simples mencionar do nome do seu mentor é desconcertante. Você tem me observado. Claro, desde que você chegou, ele faz um gesto em direção a Enká. Temos olhos por toda parte. A conversa se estende por horas na noite. Eles fazem perguntas, indagações específicas e detalhadas sobre as defesas da cidade, a construção da ponte, o movimento de oficiais. Você responde algumas, desvia de outras, sem se comprometer totalmente nem recusar abertamente. A aurora se aproxima antes que pareçam satisfeitos. Quando o céu do leste clareia, o velho se levanta com dificuldade. Pense no que discutimos, ele diz. Entrarei em contato com você em breve. E se eu recusar? Você pergunta. Se eu relatar esta reunião, seu sorriso é triste. Então muitos morrerão, incluindo você. Eventualmente, ele repousa uma mão retorcida em seu ombro. Mas não acredito que você vá recusar. Você é filho de seu pai, e o sangue da Grã-Bretanha ainda corre em suas veias. Não importa quão romano sua mente tenha se tornado. Você retorna a Cameladun enquanto a cidade desperta. Os guardas na entrada estão mudando novamente. Eles acenam para você. Apenas mais um trabalhador matutino a caminho de seu ofício. Galas já se encontrava no local da ponte quando você chegou, observando o avanço das obras do dia anterior. Ele levantou os olhos ao notar sua presença. Você parece péssimo. Ele o avaliou de forma direta. Doente? Não consegui dormir, você respondeu. E essa era a mais pura verdade. Ele o analisou por mais um instante, antes de retornar aos planos. A pedra de arco final chegou hoje. Começaremos a instalá-las ao meio-dia. O trabalho segue seu curso habitual. Suas mãos realizam tarefas conhecidas, enquanto sua mente se debate com a escolha que tem à frente. Trair Roma.
que apesar de tudo lhe ofereceu um lugar, habilidades e um futuro, ou trair seu povo, seu legado, a memória de seu pai. Não existe uma solução intermediária. Não é possível sobreviver neste novo mundo sem se perder completamente. A resposta vai se formando em sua mente ao longo do dia. À noite, enquanto ajuda Galas a guardar as ferramentas de medição, você toma coragem para se pronunciar. Senhor, você começa com cautela. Há algo que você precisa saber. Ele levanta o olhar, sobrancelhas levantadas. Existem rumores entre os trabalhadores britânicos, boatos. Você escolhe as palavras com cuidado ao falar sobre a resistência no oeste. Os Silures. Ele acena, concordando. Nada de novo por lá. Mas isso é diferente. Dizem que Caratuz está vivo, tramando algo. A expressão de Gus se torna mais intensa. Onde você ouviu isso? Nos mercados, nas tavernas. Uma meia-verdade. As pessoas cochicham quando pensam que nenhum romano está por perto. Ele permanece em silêncio por um momento, refletindo. Você foi abordado? Pediram sua ajuda de alguma forma? Aqui está. O momento da escolha. Não, você responde com firmeza, mas se eu for, poderei ouvir. Descobrir o que eles planejam. Os olhos deles se estreitam. Isso seria arriscado para todos os envolvidos. Eu sou confiável, você insiste. Sou filho de Brenes. Eles sabem que meu pai morreu lutando contra romanos. E ainda assim, aqui está você, servindo Roma, o que me torna a pessoa ideal para ouvir informações que você não pode. Ele hesita novamente, desta vez por mais tempo. Quando finalmente fala, sua voz é mais baixa. O que você está sugerindo já aconteceu antes. Nem sempre termina bem para quem ouve. Eu entendo os riscos. Você entende? Se eles descobrirem sua verdadeira lealdade, minha lealdade, você interrompe. É a sobrevivência. A minha, a da minha família, a do meu povo. Você mantém seu olhar firme sobre ele. A única maneira de sobreviver em Roma é se tornar útil a Roma. Um sorriso surge em seus lábios. Agora isso, ele diz, é a coisa mais romana que já ouvi você dizer. Aquela noite, o sono chega surpreendentemente fácil. A decisão foi feita. O caminho à frente, embora arriscado, está pelo menos claro. Você caminhará na linha tênue entre dois mundos. Oferecerá o suficiente para cada lado para manter a confiança. Tentará evitar os excessos de ambos. Não será uma tarefa simples. Pode nem mesmo ser viável, mas é a única escolha que lhe permite preservar um pedaço de si mesmo. O palete de madeira agora parece quase confortável. Após meses de uso, seu corpo se adaptou, encontrando os pontos mais macios e evitando os mais duros. Seus músculos relaxam pesadamente com o esforço do dia. Os sons familiares do quartel, homens roncando, se movendo em sono, o ocasional murmúrio de sonhos, criam um pano de fundo reconfortante. Sua respiração se torna mais lenta e profunda. Do lado de fora, uma coruja chama, e de novo, o som o transporta de volta à sua aldeia. As noites em que ouvia esses chamados através da palha da casa redonda. Suas pálpebras ficam mais pesadas enquanto as memórias se entrelaçam com o presente. Seu corpo se afunda ainda mais na cama simples enquanto você flutua em direção ao sono. Confortável agora, à vontade, mesmo enquanto sua mente continua a processar suavemente os acontecimentos do dia. Sua respiração se ajusta a um ritmo sereno, enquanto a lua se eleva sobre Camela Dunham, banhando o ambiente com sua luz prateada através da pequena janela, iluminando as paredes de madeira áspera, onde romanos e britânicos repousam sob as mesmas estrelas que seus antepassados contemplaram por gerações a fio. As estações se transformam. A ponte é finalizada, um arco majestoso de pedra que perdurará por séculos, muito depois de os construtores se tornarem apenas pó. Galas é homenageado pelo governador.
Você recebe um modesto bônus em dinário de prata e um novo cargo como assistente oficial de Galas. Sua vida dupla realmente começa agora. A cada algumas semanas, ocorrem reuniões, às vezes, com o velho no círculo de pedras, outras vezes, com Enká ou outros mensageiros na cidade, encontros rápidos em mercados, tavernas ou becos sombreados. Você discretamente compartilha informações cuidadosamente selecionadas, horários de patrulha que mudarão de qualquer maneira, remessas de suprimentos limitados e os movimentos de funcionários menores, o suficiente para manter a confiança, mas sem causar danos significativos. E você se reporta ao Galas em seguida. Não tudo, apenas o bastante para demonstrar seu valor e convencê-lo de que sua lealdade a Roma é verdadeira. É um ato exaustivo de equilíbrio. Cada palavra é medida, cada ação é calculada. Você não confia totalmente em ninguém, nem nos lutadores da resistência que o veem como uma ferramenta necessária, nem nos romanos que o consideram um nativo útil, às vezes, nem mesmo em si mesmo. Contudo, há momentos de conexão genuína. Galas lhe ensina princípios mais avançados de engenharia, como calcular pesos suportantes e projetar aquedutos que levarão água por milhas apenas usando a gravidade, como criar edificações que parecem desafiar a própria natureza. Você tem um dom, ele lhe diz em uma noite enquanto examina os planos de um novo projeto, uma casa de banhos romanos para o assentamento em expansão. Uma mente rara em Roma. Você poderia ser mais do que um mero assistente. Poderia projetar grandes obras de forma independente. A ideia é ao mesmo tempo tentadora e aterrorizante. Roma, o coração do império, tão distante de tudo que você conheceu. Talvez um dia, você diz de maneira hesitante. E então, há Anaca. Suas reuniões, embora pareçam focadas nos assuntos da resistência, às vezes se estendem. Vocês conversam sobre outros temas, suas infâncias, esperanças e medos, diante de um futuro incerto. Deveria ter me tornado uma sacerdotisa, ela revela em uma noite, enquanto caminham às margens do rio, longe o suficiente da cidade para falarem abertamente. Antes da chegada dos romanos, eu estava treinando com os druidas. Os druidas, a classe sagrada, guardiões do conhecimento, da lei e do ritual. Os romanos os baniram e os perseguiram. Muitos buscaram refúgio nas ilhas ocidentais. O que aconteceu? Você pergunta. O semblante dela se torna sério. Soldados invadiram nosso bosque sagrado em busca de rebeldes, disseram. Foi um mal-entendido. Ela toca uma cicatriz delicada ao longo da mandíbula. Eu tive sorte. Outros não correram a mesma sorte. Você decide não pressionar por mais detalhes. Algumas feridas são melhores quando permanecem ocultas. E agora? Você questiona em vez disso. Ela dá de ombros. Agora, durante o dia, sirvo comida para romanos e à noite planejo sua queda. Seu sorriso não alcança os olhos. Nós nos adaptamos ou perecemos. Sim, não é isso que seu mentor romano ensina? Você reflete. Deseja argumentar que Galas não é o seu romano, mas as palavras ficam presas na garganta, pois, de certa forma, ele é. Você aprendeu com ele, respeitou-o, até chegou a gostar dele. Todos nós fazemos o que precisamos fazer, você conclui, finalmente. Com a transição do verão para o outono e do outono para o inverno, as tensões aumentam em Cameladunã. Mais relatos de ataques ao oeste. Os curandeiros se tornam mais ousados. Um coletor de impostos e sua escolta são emboscados e mortos. Uma fazenda romana é incendiada. O novo governador, Atória Escapular, adota uma postura cada vez mais rigorosa. Medidas severas são tomadas por infrações menores. Tribos suspeitas de apoiar os rebeldes têm reféns levados. Mais tropas são requisitadas do continente. A situação vai piorar antes de melhorar.
Galas comenta de forma sombria. Após uma punição brutal, um comerciante britânico é executado, acusado de fornecer armas à resistência. Scapula não é alguém que faz as coisas pela metade. Você descobre, através de suas fontes na resistência, que uma grande operação está sendo planejada. Algo além dos ataques relâmpago habituais. Algo que pretende abalar a confiança romana e provar que a Britânia ainda não foi dominada. No entanto, os detalhes são escassos. Mesmo o velho parece inseguro quando você o encontra no solstício de inverno. Mudanças de planos. É tudo o que ele se dispõe a dizer. Melhor não saber demais. Você relata essa vagueza a Galas. Como esperado, ele repassa a informação pela cadeia de comando. A segurança ao redor das instalações romanas se intensifica. As patrulhas aumentam, mas nada acontece. As semanas passam e o ataque previsto nunca ocorre. Informação falsa, diz o prefeito de maneira desdenhosa quando Galas questiona. Ou talvez a coragem tenha desaparecido. Mas você não consegue se livrar da inquietação. Isso não parece um simples alarme falso ou uma falta de bravura. Isso parece uma mudança de estratégia. Sua resposta chega em uma manhã amarga de janeiro. Não com fogo e espadas, mas com um sussurro que se espalha pelo bairro britânico de Cameladunã. Caratus capturou a águia de uma legião. A águia, o estandarte sagrado de uma legião romana. Mais do que um símbolo, representa a honra da legião, sua própria essência. Não há maior desgraça para os soldados romanos do que perder sua águia. Nos dias que seguem, os detalhes vão se filtrando. Um audacioso ataque a um acampamento de legião, muito a oeste. Um ataque noturno durante uma tempestade. A águia sagrada foi roubada da tenda do comandante enquanto a legião dormia. É verdade? Você se atreve a perguntar a Galas quando finalmente toca no assunto. Sobre a águia, o semblante dele é sombrio. Sim, a nona. Scapula está descontentado. Um eufemismo. O governador está enfurecido. Sua vingança é rápida e devastadora. Vilarejos suspeitos de simpatia são incendiados. Líderes tribais são executados. Recompensas são oferecidas por membros conhecidos da resistência. Sua própria posição se torna ainda mais arriscada. Os romanos observam os trabalhadores britânicos com um olhar renovado de desconfiança. A resistência, incentivada pelo sucesso, exige mais informações, mais acesso, mais riscos. Precisamos saber os passos do governador, Encar lhe diz durante uma reunião apressada em um mercado lotado. Quando ele viaja, o tamanho de sua escolta, suas rotas. Você se afasta, alarmado. Isso soa como um plano de assassinato. Ela não hesita em confirmar. Isso não te incomodaria? Depois de tudo que você presenciou? Incomodaria? Agora já não tem tanta certeza. As linhas que antes desenhava com precisão se tornaram difusas ao longo do tempo. Isso é um suicídio. Em vez disso, você responde: eliminar Scapula e Roma envia alguém pior com mais legiões. Talvez os olhos dela fixem nos seus. Ou talvez isso mostre a Roma que a Britânia nunca será realmente dominada, que manter esta ilha sempre custará mais do que vale. Você decide não relatar essa conversa a Galas. Conta a si mesmo que não há nada concreto para informar, apenas palavras, especulação. Mas a verdade é mais sombria, mais complexa. O inverno se aprofunda. As temperaturas caem ao ponto de congelar pela primeira vez em memória recente. O trabalho na casa de banhos desacelera, mas não para. Os romanos são assim determinados. Nem mesmo o gelo e a neve impedirão seu progresso. Você está avaliando as medidas da fundação em uma tarde cinzenta, quando um mensageiro se aproxima. Não é um simples mensageiro de resistência, mas sim um oficial romano. Galas exige sua presença, de forma formal, na residência do governador, e seu coração acelera. Você foi descoberto? É o fim da linha? Seguindo o mensageiro por ruas estreitas, cobertas por bancos de neve,
você logo chega à residência do governador. Diante de você se ergue um antigo palácio, outrora de um rei britânico, construído em madeira e pedra, uma fusão desconfortável de estilos nativos e romanos. Os guardas o revistam em busca de armas antes de permitir a entrada. No interior, braseiros lutam contra o frio gélido do inverno, enquanto as paredes, que antes exibiam troféus britânicos, agora estão adornadas com estandartes romanos e bustos imperiais. Galas o aguarda em uma câmara lateral, acompanhado por 2 homens desconhecidos. Um deles ostenta a insígnia de um centurião sênior, enquanto o outro, vestido de maneira simples, exala uma autoridade silenciosa. Ah, você chegou. O tom de Galas é neutro, não demonstra emoção. Senhores, este é o assistente que mencionei. O homem de roupas comuns o observa com um olhar inquietante. Este é o britânico que tem fornecido informações sobre a resistência. Agora você entende. Seu papel como informante está sob avaliação. Mas por quem? Sim, procurador, responde Galas. Ele tem sido bastante confiável, procurador. Um alto funcionário civil. Possivelmente o representante direto do governador em questões financeiras. E você confia nele? O centurião soa cético. Após aquela história com a águia, eu não confiaria em nenhum deles. Com todo o respeito, centurião, Galas responde com cautela. Fazer inimigos de todos os britânicos não beneficia ninguém, especialmente Roma. Há aqueles que enxergam a cooperação como um interesse comum. O procurador acena pensativamente. De fato, isso nos traz ao ponto central. Ele se volta para você. Recebemos informações sobre uma reunião. Rebeldes estão planejando novas ações contra a autoridade romana esta noite, em um antigo local sagrado a leste da cidade. O Círculo de Pedras. Seu sangue se gela. Pretendemos capturá-los, o centurião afirma com evidente satisfação. Todos eles. E você nos ajudará. Não é uma pergunta, mas uma imposição. Como? Sua voz soa distante, quase irreconhecível. Você conhece este lugar. O procurador diz. Você já encontrou essas pessoas antes. Você irá a esta reunião como esperado. Aprenda o que puder. Então, sinalize nossos homens quando todos os rebeldes estiverem presentes. A armadilha é engenhosa em sua simplicidade, e você não pode recusar sem expor suas lealdades conflitantes. Ao perguntar, na esperança de encontrar uma saída, uma alternativa que não resulte em tragédia, o centurião responde: você sairá ao anoitecer. Uma equipe dos meus melhores homens seguirá à distância. Quando chegar o momento certo, você sinalizará com isto. Ele lhe entrega um pequeno espelho de bronze. Capture a luz da lua. 3 flashes. Nós cuidaremos do resto. Você segura o espelho, atordoado. Deve haver uma forma de escapar disso. Algum caminho que não leve ao velho em Kika e aos outros acorrentados, ou a você sendo exposto como um traidor de Roma. Eu entendo, você diz, pois é a única resposta que consegue formular. Galas o acompanha parte do caminho de volta ao local de trabalho. A neve começa a cair novamente, flocos suaves que se prendem em seu cabelo e derretem em sua pele. Cuidado esta noite, ele diz em voz baixa. Quando você estiver sozinho, estes são tempos perigosos. Você busca seu olhar em busca de algum significado oculto, algum sinal de reconhecimento da posição insustentável em que se encontra, mas sua expressão não entrega nada. Eu sempre estou, você responde. As horas até o anoitecer passam com excruciante lentidão, enquanto você se ocupa com as tarefas do trabalho. Sua mente se agita com cenários, possibilidades, fugas em potencial. Nenhum parece prático. Você poderia fugir, deixar Camel Dunham antes do sol se pôr, mas para onde iria? Até onde conseguiria escapar antes de ser capturado? E o que aconteceria com sua família, caso ainda estejam vivos? Você poderia tentar alertar a resistência, mas como?
Não há tempo para encontrar um mensageiro de confiança, e os romanos certamente estão de olho em você agora. Poderia fazer uma resistência, alegar estar doente, mas isso apenas adiaria o inevitável. Os romanos encontrariam outra maneira, com ou sem você. Ou você poderia se submeter ao que eles desejam, trair seu povo, que apesar de tudo, é o seu povo, lutando por uma Grã-Bretanha livre do domínio romano, mesmo que essa luta pareça sem esperança. O crepúsculo se aproxima. Com ele, um esquadrão de 8 soldados, não uniformizados, mas claramente legionários pela postura. O líder, um veterano marcado chamado Rufus, te dá instruções diretas. Seguiremos a 50 passos. Você entra sozinho no círculo, como de costume. Quando todos os rebeldes estiverem presentes, dê o sinal e então se abaixe. Permaneça assim até que tudo termine. A jornada até o círculo de pedras é um pesadelo. A neve parou de cair, mas a noite está intensamente fria. A lua quase cheia lança um brilho azulado sobre a paisagem congelada, condições perfeitas para uma emboscada. Ao se aproximar do local sagrado, você reconhece o brilho familiar de uma pequena fogueira no centro do círculo. Sombras se movem ao redor. Quantas? 4? 5? Não é uma grande reunião. Talvez nem todos tenham chegado ainda. Os legionários se afastam, mergulhando na escuridão atrás de você. Sozinho agora, você avança a distância final até o círculo. Cada passo parece uma traição. O velho está lá, como sempre. Enka 2. 2 outros homens que você reconhece de encontros anteriores. Eles acenam para você ao entrar no espaço sagrado. Você está atrasado, diz Anaká, mas sem reprovação verdadeira. Os romanos têm observado os trabalhadores britânicos mais de perto, desde que você não precisa terminar desde a águia. O velho faz um gesto para que você se sente. Não vamos te reter por muito tempo esta noite. Apenas notícias para compartilhar, informações, planos, alvos futuros mais prováveis, dados que seriam inestimáveis para os soldados que aguardam. Sua mão se fecha ao redor do espelho de bronze no seu bolso. 3 flashes. É tudo o que precisaria. Antes de começarmos, você diz, lutando para manter a voz firme. Preciso me afastar um momento. O velho acena com a cabeça. Natural o suficiente. Os romanos não têm instalações privativas aqui fora. Você caminha até a borda do círculo, depois além, para a escuridão entre 2 das pedras antigas, longe o suficiente para que os outros não consigam te ver claramente, mas não tão longe a ponto de levantar suspeitas. O espelho pesa em sua mão. A luz da lua é clara o suficiente para criar um sinal nítido. Os legionários estarão observando, esperando. 3 flashes e tudo estará resolvido. Essas pessoas, seu povo, capturados ou mortos. Qualquer esperança de resistência esmagada. Mas você sobrevive. Talvez até prospere na nova Grã-Bretanha romana. Ou o peso da decisão se torna insuportável. Você respira fundo o ar gelado da noite. Ao longe, uma coruja chama. Uma vez, 2 vezes, um som que não mudou desde muito antes que romanos ou mesmo britânicos pisassem nesta terra. Você faz sua escolha. Seus dedos relaxam, deixando o espelho de bronze cair silenciosamente na neve profunda aos seus pés. Ele desaparece sem deixar vestígios. Você retorna à fogueira, aos rostos ansiosos de seus compatriotas. O que quer que venha a seguir para você, para eles, para a Grã-Bretanha, pelo menos você enfrentará sem essa traição final, pesando em sua consciência. Desculpe, você diz, acomodando-se de volta em seu assento de pedra. O frio se faz presente e o velho lhe faz um gesto de entendimento. Este inverno está mais rigoroso do que nunca. Um aviso, talvez. Um aviso sobre o quê? Você se pergunta. Mudança, ele responde de forma simples. Nada é eterno, nem mesmo Roma. A conversa prossegue. Você escuta com apenas uma parte da atenção,
enquanto a outra se mantém alerta a qualquer indício de soldados se aproximando. Por quanto tempo eles esperarão por um sinal que nunca chegará? O que farão ao perceber que você os traiu? Finalmente, com um alívio silencioso, a reunião chega ao fim. A pequena fogueira é extinguida. Os participantes se dispersam, cada um seguindo seu próprio caminho, como de costume. Caminhe comigo um trecho, diz Anaká, juntando-se a você na volta a Cameladunan. Você gostaria de avisá-la para ir em direção ao oeste, longe dos romanos que, sem dúvida, estarão à sua procura em breve. Mas você não consegue, não sem expor a armadilha, seu envolvimento e os anos de traições parciais. Assim, você avança em silêncio pela neve banhada pela luz da lua, cada passo o aproximando do que espera no final deste caminho escolhido. Você está em silêncio esta noite. Observa ela após um momento, imaginando que sua resposta seria sobre escolhas, lealdade e um futuro subitamente incerto. Meu pai, você diz, o que ele faria em relação a tudo isso? Ela acena em compreensão. Às vezes penso nos meus mestres, os druidas, e no que diriam sobre as decisões que tomei. E o que você acha que eles diriam? Ela pondera enquanto caminham. Que o equilíbrio deve ser preservado, que toda ação traz uma consequência, e que o que parece um fim é, frequentemente, um novo começo. Sabedoria druídica, envolta em mistério e circularidade, mas de alguma forma reconfortante em sua antiga certeza. Vocês se separam em uma encruzilhada. Ela segue para o oeste, em busca de abrigo. Você se dirige para o leste, rumo a Cameladunan, em direção ao que quer que o aguarde. Até a próxima, ela diz, a despedida habitual de seus encontros. Você acena, sem se atrever a falar. Haverá uma próxima vez? Ou a escolha de hoje à noite será a sua última? O caminho de volta para a cidade parece, ao mesmo tempo, interminável e breve. Sua mente fervilha com possibilidades, planos e arrependimentos. O portão da cidade está fechado, como era de se esperar. Você se aproxima de uma pequena entrada lateral, onde um guarda normalmente permite a entrada de trabalhadores com justificativas. Após o expediente, o guarda não é o habitual. Este homem é mais alto, seu rosto escondido pelas partes laterais de seu capacete. Qual é o propósito? Ele pergunta de forma abrupta enquanto você se aproxima. Volto de uma verificação na linha do aqueduto norte. Você inventa suavemente. Ordens do engenheiro Galaxy. Ele o observa por um longo instante e, então, acena uma vez, se afastando. Assim, sem questionar por que você vem do leste e não do norte, sem checar suas botas enlameadas, você passa pela porta, sentindo a tensão aumentar em seu estômago. Algo não parece certo. As ruas estão silenciosas, silenciosas demais para esta hora da noite, sem patrulhas, sem festeiros saindo das tavernas, apenas uma escuridão vazia e silenciosa. Você toma caminhos laterais, becos, os trajetos menos percorridos. Sua mão permanece perto da faca de seu pai, embora você não saiba quão útil isso seria contra espadas romanas. Ao longe, o quartel aparece. Sem luz nas janelas, todos devem estar dormindo ou o local está vazio. Você se aproxima com cautela. Cada sentido alerta ao perigo. A porta está destrancada. Ela se abre ao seu toque, revelando a escuridão além. Galas, você chama suavemente, adentrando. O silêncio é a resposta. Então, um leve arranhar de metal contra a pedra. Você se vira, mas é tarde demais. Uma figura salta das sombras. A dor irrompe na parte de trás da sua cabeça. O mundo se inclina, gira e, em um instante, se apaga. Seu último pensamento antes que a escuridão o envolva é estranhamente sereno. Pelo menos agora a decisão não está mais em suas mãos. Você imagina a casa feita de tijolos, a luz do fogo dançando nas paredes de barro.
ervas secando nas vigas do telhado e a suave canção da sua mãe ecoando na escuridão. Quando a consciência começa a voltar, é um processo lento. Primeiro, você percebe uma sensação. Está deitado em algo macio, bem diferente do colchão do quartel. Um aroma sutil invade suas narinas. Ervas desconhecidas, mas agradáveis, acompanhadas de um som suave. Você ouve uma respiração tranquila próxima, mas não é a sua. Ao abrir os olhos, a luz do dia o surpreende, e você se esforça para se adaptar. Está em um quarto que não reconhece, pequeno, mas acolhedor, com paredes rebocadas e um piso de azulejos típicos romanos. A luz do sol de inverno entra por uma janela, iluminando o ambiente. Ao lado da cama, em uma simples cadeira de madeira, está Galas. Seu corpo se tensa, como se estivesse prestes a correr ou lutar, mas a dor lateja em sua cabeça com qualquer movimento. Você solta um gemido. Cuidado, alerta Galas com uma voz neutra. O médico disse que você precisa descansar. O quê? Sua garganta está seca e sua voz soa rouca. O que aconteceu? Ele lhe oferece um copo de água. Você foi atacado logo após deixar o quartel, 2 noites atrás. 2 noites que você não se lembra. Quem? Você pergunta, após levar um gole. Assaltantes desconhecidos. Provavelmente ladrões. O olhar de Galas revela uma história diferente. Essa é a versão oficial para quem quer que esteja ouvindo. O espelho, você diz, lembrando-se de repente. Eu o perdi na neve. Sim, ele confirma com um aceno lento. Foi uma infelicidade. A operação não teve sucesso. Assim, os legionários aguardaram, não obtiveram nenhum sinal e, eventualmente, voltaram sem você. O procurador estava insatisfeito, continua Galas, e o centurião ainda mais. Eles tinham perguntas. Você consegue imaginar essas perguntas, incisivas, talvez acompanhadas de instrumentos afiados. O que você lhes disse? Você precisa que eles saibam que era um servo leal de Roma, que nunca falhou em uma missão antes, que o ataque a você sugeria que os rebeldes tinham conhecimento do plano. Ele o defendeu, apesar das claras implicações. Por quê? A pergunta escapa antes que você consiga segurá-la. Galas permanece em silêncio por um momento prolongado. Quando fala, sua voz é tão baixa que você precisa se concentrar para ouvir. Eu também fui jovem em uma terra conquistada, enfrentando escolhas impossíveis. Ele cruza os olhos com os seus. Cometi erros, mas sobrevivi, aprendi e me adaptei. Ele está insinuando que, um dia, ele também percorreu a linha tênue entre 2 mundos? Descanse agora, ele diz, levantando-se da cadeira. Vamos conversar mais quando você estiver mais forte. Ele se dirige à porta, mas para. Ah, e quando você estiver bem o suficiente para viajar, arranjei um novo posto para nós 2 em Londinium. O governador está criando um grande assentamento lá. Precisam de engenheiros. Londinium, a nova cidade romana sendo erguida nos templos, distante de Cameladunã e das conexões de resistência aqui. Um novo começo. Obrigado, você diz, sem saber o que mais acrescentar. Ele acena e se retira. Você se afunda de volta no colchão macio. Uma verdadeira cama romana, percebe? E não um simples tapete de dormir britânico. A dor na sua cabeça pulsa de forma surda, mas é suportável. Seus pensamentos flutuam entre mundos uma vez mais. A Grã-Bretanha da sua infância e a província romanizada que está se formando. Sua respiração se torna mais suave, enquanto a luz do sol de inverno aquece seu rosto através da janela. Seu corpo se sente pesado, cansado, mesmo após dias de inconsciência. As ervas aromáticas, lavanda, você pensa, e algo mais, algo romano, preenchem seus sentidos com conforto. Você sente que está se entregando a um sono profundo, um sono restaurador. Seus membros se tornam mais pesados à medida que a tensão se dissolve em músculos
que você nem sabia que estavam tensos. Acomodando-se confortavelmente na inusitada suavidade de uma cama romana, você reflete que adaptação não precisa ser sinônimo de rendição, que sobreviver não é o mesmo que se entregar à derrota. Talvez exista uma forma de unir o melhor de dois mundos enquanto avança para o que está por vir. Sua respiração se torna mais profunda e tranquila. Seus olhos pesam enquanto você observa o teto rebocado, tão distinto do telhado de palha da sua infância. Contudo, o céu que se revela pela janela permanece o mesmo. O sol brilha da mesma maneira. Algumas coisas mudam, outras permanecem. Você se move suavemente, encontrando a posição ideal, onde a dor de cabeça se torna um eco distante, permitindo que seus pensamentos se voltem para as promessas de Londinium e o futuro que aguarda alguém entre dois mundos. A primavera chega antes que você esteja completamente recuperado. O impacto na sua cabeça foi mais severo do que se imaginava. As dores de cabeça persistem, e às vezes as memórias escorrem como areia entre os dedos. O médico, um grego de mãos suaves e instruções rigorosas, insiste que você descanse mais. Assim, sua partida para Londinium é adiada. Você permanece na pequena vila que Galas providenciou para sua convalescença, longe dos quartéis e dos outros trabalhadores, em um canto sereno do distrito romano, protegido, ou talvez apenas longe de olhares curiosos. Galas vem visitá-lo sempre que pode, trazendo notícias, livros e, ocasionalmente, alguma delícia dos mercados. Você descobre que a resistência sofreu reveses durante sua ausência. O velho foi capturado em uma emboscada. Muitos estão dispersos, e o destino de Encá é incerto. Nunca menciona abertamente o que ocorreu naquela noite de inverno no Círculo de Pedras, a escolha que tomou, o espelho enterrado na neve. Mas você sente que Galas sabe, assim como suspeita que ele também fez escolhas difíceis em seu passado. Durante uma visita, ele informa que o procurador foi chamado de volta a Roma, divergências com o governador sobre métodos administrativos. O jeito como ele fala sugere que há mais por trás disso. Métodos administrativos provavelmente se referem a quão severamente lidar com a população nativa, quantos executar como exemplo, quanto imposto retirar de comunidades que já enfrentam dificuldades. E quanto ao centurião, você pergunta: o homem que arquitetou a emboscada no Círculo de Pedras. Reassentado na fronteira norte, Galas revela com um sorriso discreto que suas habilidades se tornam mais necessárias lá. Você capta a mensagem implícita. Seus inimigos, ou pelo menos os mais ameaçadores, estão distantes por enquanto. No final da primavera, o médico finalmente declara que você está pronto para viajar. Não completamente recuperado. Isso pode levar anos, ou talvez nunca aconteça, mas suficientemente bem para retomar o trabalho e recomeçar em um novo local. A jornada para Londinium leva 3 dias pela nova estrada romana. Você viaja em um pequeno grupo. Galas, você, 2 servos e 4 guardas auxiliares. Não que você precise de proteção contra bandidos, suspeita, mas para assegurar que realmente chegue ao seu destino. Londinium é uma revelação. Ao contrário de Camilla Dunham, que se ergueu sobre um assentamento britânico, esta cidade é uma criação puramente romana, com apenas 1 década de vida, mas crescendo rapidamente, onde o Tâmisa se estreita o suficiente para formar uma ponte. A ponte por si só é sua primeira visão da cidade. Uma obra-prima de engenharia em madeira que cruza o poderoso rio. Balsas e barcos lotam as águas abaixo. As margens estão repletas de atividade. Armazéns, cais, mercados, todos pulsando com comércio. Impressionado? Galas pergunta, notando sua expressão enquanto vocês atravessam a ponte. É tão nova, você responde. Enquanto Camilla Dunham parecia uma máscara romana sobre um rosto britânico, isso aqui é algo completamente distinto.
um pedaço de Roma trazido para a terra britânica. Galas menciona que o governador acredita que este lugar se tornará, em breve, o coração da província. Com uma localização ideal para o comércio, é mais seguro e oferece espaço para expansão. Seus novos aposentos, embora modestos, são privados e ficam anexos a um armazém próximo ao rio. Suas responsabilidades são desafiadoras, mas bem definidas. Você deve contribuir para o planejamento de sistemas de drenagem para a cidade que cresce rapidamente, supervisionar as equipes de construção e garantir que os rigorosos padrões romanos sejam respeitados. Sem mais contatos com os rebeldes, sem mensagens cifradas, sem encontros secretos à luz da lua, em antigos círculos de pedra. Apenas trabalho. Trabalho romano, edificando uma cidade romana em solo britânico. É uma rendição, uma aceitação ou apenas uma luta pela sobrevivência? As semanas se transformam em meses. Você se ajusta ao novo ritmo da vida. As dores de cabeça diminuem, embora nunca desapareçam por completo. Sob a orientação constante de Gus, suas habilidades se aprimoram. Você também descobre mais sobre seu mentor. Como chegou à Grã-Bretanha com a força de invasão como engenheiro militar, como decidiu ficar após o término de seu serviço, vislumbrando oportunidades nesta nova província, e como nunca se casou, dedicando-se inteiramente ao trabalho, aos livros e ao seu apreço silencioso pelos confortos romanos e pelas paisagens britânicas. Você sente falta de Roma? Você pergunta em uma noite, enquanto compartilham uma refeição em sua casa simples. Ele reflete sobre o vinho em sua taça. Sinto falta de algumas coisas, como os banhos, as bibliotecas e os teatros. Um sorriso discreto surge. Mas Roma é um lugar lotado, competitivo e político. Aqui há espaço para respirar, oportunidades e menos olhos julgadores. Você compreende perfeitamente. O verão chega, trazendo notícias de toda a província. A resistência ainda luta no oeste, embora com menos força. Caratacus, ou alguém que se apresenta como ele, permanece evasivo nas montanhas. A águia da 9ª Legião continua desaparecida, uma humilhação persistente para Roma. Mas em Londinium, essas preocupações parecem distantes. A cidade cresce visivelmente a cada semana. Estruturas de madeira começam a surgir ao longo de ruas bem planejadas. Poços são cavados, esgotos são instalados e um fórum se forma no centro. A civilização romana está sendo erguida e você faz parte dessa construção. A ironia não escapa a você. Em uma tarde quente, enquanto supervisiona uma equipe que escava um novo poço, você nota uma mulher observando do outro lado da rua. Algo na forma como ela se comporta chama sua atenção. Enca. Seu coração acelera. Você arranja uma desculpa para enviar os trabalhadores a uma pausa para a água e cruza a rua em direção a ela, que se encontra à sombra de uma construção. Você está vivo, diz ela sem rodeios, assim como você. Os olhos dela examinam seu rosto. Ouvimos que você havia morrido na emboscada falha, ou quase. Você toca involuntariamente a parte de trás da cabeça, onde uma cicatriz discreta se esconde sob os cabelos. O que você está fazendo aqui? É perigoso. Onde não é? Ela observa ao redor, sempre atenta. Vim te avisar e pedir ajuda. Claro. Por que mais ela arriscaria ser descoberta? Que tipo de ajuda? Você já sabe que estará disposto a oferecer, seja o que for. Apesar de tudo, mesmo após anos de meias-verdades e lealdades divididas, ela ainda é do seu povo, ainda representa a Grã-Bretanha. Precisamos passar para o oeste, diz ela. Eu e mais 3. A resistência aqui no leste chegou ao fim. Precisamos encontrar Caratacus. Então, ele está vivo. Ou pelo menos ela acredita que sim. Sou engenheiro, não contrabandista. Você responde, mas sem convicção. Você tem acesso, conhece as rotas, sabe quais estradas são patrulhadas e quais não são.
O toque da mão dela na sua é breve, quase efêmero. Você deveria resistir, afastar-se, retornar à sua vida em Roma, ao futuro que a cidade promete. Mas você se vê dizendo: encontre-me esta noite, tomando uma decisão que pode reverter tudo. O velho carvalho, próximo ao portão oeste, após a troca da guarda da meia-noite. O sorriso dela é curto, mas autêntico. Obrigada. Ela já se foi antes que você tenha a chance de mudar de ideia. Naquela noite, você ajuda 4 fugitivos britânicos a escapar dos guardas romanos, subindo em uma carroça de mercadores que se dirige para os territórios a oeste. Você não faz perguntas sobre seus nomes ou os crimes cometidos contra Roma. É melhor assim. Enká é a última a entrar. Sob a luz da lua, seu rosto permanece na sombra, enigmático. Venha conosco, ela diz de repente, te surpreendendo. Suas habilidades seriam valiosas e você não pertence a este lugar, construindo cidades romanas. Por um instante, você se sente tentado a abandonar seu compromisso de vida e se dedicar a um lado da divisão que tem atravessado por tanto tempo. Mas esse momento logo se esvai. Não pertenço a lugar algum, você admite. Não sou mais britânico, nunca fui verdadeiramente romano. Então crie um novo lar, ela insiste, com seu próprio povo. Meu povo está disperso, você responde. Alguns mortos, outros escravizados, e alguns se tornando romanos. O mundo muda em cá. Nós mudamos com ele ou nos quebramos contra ele. Ela te observa por um longo instante. Seu lado romano se revela agora. Talvez seja a influência pragmática de Gus, ou talvez seja apenas a verdade que sua própria dor trouxe à tona. Fique seguro, você diz, ajudando-a a subir na carroça. O que quer que aconteça, cuide de você. Ela aperta sua mão com firmeza. Lembre-se de quem você é, construtor de estradas. Lembre-se do seu pai. E então, ela se vai. A carroça range na escuridão, levando sua carga secreta rumo a um futuro incerto. Você retorna aos seus aposentos, temendo que os guardas romanos estejam à sua espera. Mas só encontra silêncio, escuridão e sua cama simples. Você fez a escolha certa? A escolha sábia? Não tem certeza, talvez nunca saiba. A vida em Londinium avança. A cidade se expande. E sua reputação como engenheiro cresce junto com ela. Novas responsabilidades chegam, projetos mais desafiadores, um banho público, um pequeno templo. Eventualmente, você lidera sua própria equipe de trabalhadores. Os anos passam. A província se estabelece em uma paz inquieta. A resistência nunca desaparece completamente no Ocidente, mas se transforma em uma irritação crônica, ao invés de uma ameaça real. Os modos romanos se espalham gradualmente, não só pela força, mas pela conveniência, comércio e casamentos mistos. Você recebe notícias de que sua mãe e irmãos estão vivos, reassentados em uma nova vila com ares romanos, onde antes ficava sua casa. Eles agora têm uma casa de pedra e cultivam colheitas romanas. Seu irmão mais novo fala latim melhor do que britânico. Galas envelhece, seu cabelo se tornando completamente branco e suas costas começando a se curvar. Mas sua mente permanece afiada, sua amizade constante em um mundo em mudança. Estou recomendando você para uma promoção, ele te diz um dia, enquanto inspecionam juntos o recém-completado fórum. Engenheiro principal para os territórios orientais, baseado aqui, mas com autoridade em toda a região. Você fica atônito. Essa é uma posição destinada a um cidadão romano. Sim, os olhos dele brilham. Por isso também te recomendei para a cidadania. O governador aprovou. A cerimônia será no próximo mês. Um cidadão romano. Você, o filho de Brenes, que perdeu a vida lutando contra legionários na travessia do Tempame. O que seu pai diria? O que pensaria o velho do Círculo de Pedras? Como Enká te chamaria agora? Mas eles são apenas fantasmas.
ecos de uma Bretanha que se desvanece a cada ano. Esta é a nova realidade. A província da Bretanha, um espaço que não é totalmente romano, mas também não é completamente independente. Um lugar híbrido, perfeito para pessoas como você. Obrigado. Você se dirige a Galas, expressando gratidão, mesmo que uma tempestade de emoções esteja fervilhando dentro de você. A cerimônia de cidadania é breve, mas carregada de dignidade. Você pronuncia o juramento em latim e recebe a tábua de madeira que atesta seu novo status. Aceita os cumprimentos de oficiais que antes apenas viam você como um bárbaro subjugado. Naquela noite, sozinho na casa que você cuidadosamente transformou ao longo dos anos, pega a faca de seu pai. O cabo de osso, desgastado e polido pelo uso, traz memórias. A lâmina, ainda afiada, reflete a luz suave do lampião. Você era apenas uma criança quando os romanos chegaram e tudo mudou. Agora, se aproxima da meia-idade como um cidadão romano, um construtor de cidades romanas em solo britânico. Contudo, a faca ainda está com você, simbolizando uma ligação com o passado, um lembrete de quem você foi, das escolhas que tomou e dos custos que enfrentou. Você nunca será completamente um ou outro, assim como a Bretanha, que um dia era apenas Grã-Bretanha. O antigo e o novo continuam a se entrelaçar, colidir e se reconciliar de maneiras inesperadas. A ordem romana e o espírito britânico, o poder imperial e a busca por independência. Este futuro não é o que alguém imaginou quando as legiões pisaram neste solo pela primeira vez. Não é o que o imperador Cláudio previu ao mobilizar seus elefantes de guerra para Camelum. Não é o que seu pai lutou para evitar, mas é o futuro que está se formando, e você teve um papel nisso, para melhor ou para pior. A cada estrada construída, a cada ponte erguida, a cada decisão em momentos cruciais. Na manhã seguinte, você iniciará suas novas funções como engenheiro principal. Há planos grandiosos à frente. Mais cidades, mais estradas, mais inovações romanas para esta província distante. Um trabalho que pode levar séculos, talvez, criando estruturas que permanecerão muito tempo depois que Roma e a Grã-Bretanha forem apenas ecos do passado. Mas por ora, no silêncio do seu quarto, você coloca a faca de volta em seu esconderijo, um relicário de um tempo diferente, um marco que recorda suas origens. Enquanto avança rumo ao futuro, apaga a luz. A escuridão o envolve, aconchegante e familiar. Você percorreu uma longa jornada desde aquela manhã fria na Casa Redonda, quando soube pela primeira vez que os romanos estavam chegando. Seu leito agora é no estilo romano, elevado do chão e coberto com um colchão de lã. Não há mais colchonete sobre a terra batida. Seu cobertor é feito de um tecido delicado, longe do áspero. O teto acima, de telhas, substitui a palha. No entanto, ao reclinar-se contra o travesseiro, seu corpo se recorda das camas mais simples da infância, onde encontrou conforto mesmo em superfícies duras. O sono chegava fácil após dias de trabalho árduo. O peso dos acontecimentos do dia, a cerimônia, as lembranças, tudo isso se acumula em seus membros, tornando-os pesados contra o colchão. Sua respiração desacelera, encontrando um ritmo suave. Os sons de Londinium diminuem enquanto a noite avança. Não há mais rodas de carroça nas ruas de pedra. As vozes se apagaram, restando apenas o chamado distante das corujas, tão semelhante ao que você ouvia na infância, lembrando que algumas coisas permanecem inalteradas. Suas pálpebras ficam pesadas ao olhar para o teto sombreado. A tensão nos ombros se dissolve, afundando no colchão. Cada respiração se torna um pouco mais profunda, um pouco mais lenta. Sua mente navega entre mundos, a Grã-Bretanha da sua infância e a Bretanha do presente, a casa circular e a vila romana, o tempo passado e o futuro, todos se entrelaçando neste instante de serenidade absoluta.
Permita que seus pensamentos se assemelhem a nuvens deslizando em um céu de verão. Não há necessidade de se prender a eles. Não é preciso segui-los. Apenas observe-os flutuar enquanto seu corpo se torna mais pesado e relaxado. O peso da sua cabeça repousando sobre o travesseiro se sente exatamente como deveria. Perfeito. Sua mandíbula se solta, sua testa se alisa. Até mesmo sua língua descansa de forma tranquila em sua boca. Perceba aquele reconfortante peso se espalhando pelos seus braços até a ponta dos dedos. Tão pesado que você mal conseguiria levantá-lo se tentasse. Mas não há por que fazer esforço. Apenas deixe-os descansar. Esse mesmo peso acolhedor flui pelo seu peito, seu abdômen, seus quadris, tudo se soltando, entregando-se à suave força da gravidade. E agora suas pernas se tornam mais pesadas a cada respiração. Seus joelhos, suas panturrilhas, até mesmo os pés, totalmente relaxados. À medida que seu corpo se afunda mais no sono, sua mente pode vagar para lugares serenos, talvez para as antigas florestas da Grã-Bretanha, onde druidas caminhavam entre bosques sagrados, ou para as retas estradas romanas que se estendem rumo a horizontes distantes. Não importa onde. Ambos os mundos fazem parte de você agora. Ambas as histórias estão em seu sangue, seus ossos, sua respiração. Deixe o sono levá-lo cada vez mais fundo, como uma folha flutuando em um rio suave, seguindo sem esforço em direção aos sonhos, ao descanso, à paz. Os antigos da Grã-Bretanha acreditavam que no sono a alma poderia viajar além do corpo, que os sonhos eram jornadas por outros mundos. Os romanos viam o sono como uma pequena morte, um irmão do descanso eterno que nos aguarda a todos. Ambos estavam certos à sua maneira. O sono é uma jornada, uma libertação, uma entrega que nos renova. Então, entregue-se agora a essa sensação de paz profunda. Deixe sua respiração ficar tão lenta, tão profunda, que pareça interromper-se por instantes a cada vez. Permita que seu coração pulse suavemente em um ritmo sereno que se alinha ao pulsar da própria terra. Durma agora, profundamente e sem sonhos, seguro na certeza de que, independentemente das mudanças que possam surgir para você, para esta terra, para o mundo além, uma parte de você permanece conectada a tudo que foi, que é e que será. Descanse agora nessa calma perfeita, nesse espaço atemporal entre as respirações, entre os batimentos cardíacos, entre os mundos. Durma, apenas durma.